Legal. Ana está gravando. Primeiro, eu quero agradecer muito pela sua presença. Vai ser ótimo para todo mundo que vai ver esse vídeo, enfim, escutar o que você tem a dizer. Queria, por favor, primeiro que você se apresentasse e, enfim, começar a sua palestra. Depois a gente entra em perguntas, por favor. Tá ótimo. Bem, obrigada pelo convite. Espero que a palestra seja útil e inspiradora para todos e todas que estão aqui me ouvindo. E depois estou à disposição, se quiserem trocar ideias, enfim, por e-mail. No fim da apresentação vai ter o meu contato, tá? Eu sou diretora de programas do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. É uma organização internacional. No Brasil, a nossa sede fica aqui no Rio. E, apesar da gente tratar do tema de mobilidade urbana sustentável amplamente, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre políticas de gerenciamento de estacionamentos, que normalmente é um tema um pouco renegado, mas é super importante quando a gente pensa em mobilidade urbana sustentável. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um pouquinho aqui. Ok. Bem, vamos lá então. Acho que não foi, Ana. Não? Não. Você foi no share screen? Eu fui no share screen Botou desktop? Share screen. Tá. Agora acho que foi, né? Agora foi. Pronto, tá ótimo, gente. Então, vamos lá. Bem, antes da gente entrar especificamente no problema dos estacionamentos, então vamos contextualizar um pouquinho o panorama de que a gente está falando, né? E aqui olhando bastante para o Brasil, mas pensando também em América Latina, e em alguns momentos a gente vai poder extrapolar também para o cenário global. A gente tem aí uma questão que está clara para todo mundo, que é o crescimento da frota de veículos, né? Quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, a gente fala de um aumento do número de veículos de 118% entre 2002 e 2012. Junto com esse aumento de veículos, né, a gente tem aí uma série de consequências que a gente chama aí de externalidades negativas. Entre elas, o saturamento do sistema viário, então quer dizer, não tem mais para onde fugir, os congestionamentos, né, como consequência, um aumento do consumo de combustíveis fósseis e da poluição atmosférica, que aí tem impactos locais, como o aumento de doentes, mas também impactos globais, como aí as mudanças climáticas, que hoje, se a gente olhar a contribuição do transporte, né, as emissões do transporte hoje são parte relevante aí da conta global de mudanças climáticas. E o aumento do número de colisões e atropelamentos. Muitos têm tentado tratar aí a questão da mobilidade urbana e da questão dos problemas, de como tornar isso mais sustentável, somente do ponto de vista tecnológico. Então, vamos aí agora colocar veículos elétricos, vamos usar combustível verde, mas na verdade a gente vê que muitos dos problemas que estão listados aí não resolvem só do ponto de vista de tecnologia, de melhoria de combustíveis. Então, por exemplo, o problema do congestionamento, a gente vai continuar tendo, mas vai ser um congestionamento verde, né? A gente vai continuar tendo aí um monte de carros e com isso velocidades altas, número de colisões e atropelamentos altos. Então, a gente vai continuar tendo mortes, mas aí mortes limpas, verdes, enfim, não faz muito sentido. Então, quando a gente fala da questão da mobilidade urbana, a gente vai ter que pensar soluções sistêmicas que vão olhar muito além da tecnologia. E daqui a pouco vai entrar, então, a questão dos estacionamentos. Quando a gente pensa nas soluções tradicionais que têm sido pensadas para tratar dos problemas que eu mencionei, né, normalmente vai se pensar, bom, a gente tem aí congestionamentos, a gente vai aumentar a malha viária, vai alargar as vias. Ou então, tem muito carro, vamos aumentar a oferta de estacionamento, vamos colocar mais vaga para que esses carros possam parar. Ok, no curto prazo, isso pode sim ter um impacto positivo, a gente vai reduzir os congestionamentos, vai ter uma fluidez melhor no trânsito, né? Mas a gente já sabe, enfim, tem milhões de pesquisas que provam isso, que em longo prazo você vai ter o fenômeno da demanda induzida. Significa que, mesmo que ali no comecinho você tenha uma possível redução, né, ali dos congestionamentos, em longo prazo você vai ter mais viagens geradas, porque as pessoas vão falar, ok, agora a gente duplicou a marginal, a gente duplicou essa avenida, então tá melhor para os automóveis, então vou fazer mais viagens de carro. A gente vai ter mais carros circulando, consequentemente, mais energia consumida e mais demanda de estacionamento. Então, a gente já viu que a solução tradicional não resolve o problema. E aí a gente passa
para um novo enfoque, que é o enfoque da gestão da demanda por viagens, né? Que em inglês é o chamado Travel Demand Management. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre política de estacionamentos, é aí que entra a política de estacionamentos. Quando a gente fala em gestão da demanda por viagens, a gente está falando de um conjunto de estratégias direcionadas a modificar o padrão, a escolha do padrão de viagens dos indivíduos. O que significa isso? Como, quando e onde são feitas as viagens, com o intuito de aumentar a eficiência dos sistemas de transporte, né? Aqui a gente está falando o seguinte, não basta eu olhar que mais gente quer andar de carro, que tem congestionamento, eu vou dar mais vias, então eu vou responder à demanda, mas, ao contrário, eu vou olhar qual é a demanda e vou tentar gerenciá-la. E vou pensar como é que eu vou racionalizar, por exemplo, como poder público, enfim, a circulação dos veículos, né? Para que as pessoas façam outras escolhas. Então, de repente, quando a gente fala aí passando por esse slide, né? Quando eu falo quando que eu faço a minha viagem, de repente, ao invés de fazer no horário de pico, eu vou passar a fazer fora do horário de pico. Se eu uso meu automóvel para todos os deslocamentos, de repente eu vou falar, ok, quando eu precisar viajar uma distância maior, com um trecho que não tem ônibus, eu vou usar meu automóvel, mas para todos os outros eu vou optar pelo transporte coletivo e para distâncias mais curtas eu vou optar pela bicicleta, né? E outra, eu vou também repensar os destinos que eu tenho feito nas minhas viagens. Será que eu tenho como fazer opções por destinos mais próximos? Ou eu vou continuar optando por destinos mais dispersos que vão fazer com que eu tenha que fazer viagens mais longas? Então, quando a gente pensa em gestão da demanda por viagens, o poder público, né, vai ter que pensar quais são os fatores que levam o usuário, né, o cidadão, a definir como é que ele vai fazer aquela viagem, como é que ele vai fazer aquele deslocamento, e aí como é que eu posso, como poder público, ajudar a gerenciar isso para que seja feito de um modo mais sustentável. Quando a gente pensa na opção que é feita pelo cidadão, os principais aspectos que ele vai levar em consideração são a conveniência, eu quero que isso seja prático, eu quero que isso seja rápido, né? Eu quero que eu saia de casa e saiba que o metrô vai passar a tal hora. Eu quero que isso seja seguro, eu quero que tenha um custo razoável dentro do meu orçamento. E eu quero, né, que do ponto de vista de usos do solo, que eu possa fazer deslocamentos, que eu possa acessar um emprego, uma escola, enfim, uma oportunidade de lazer, que então as minhas viagens permitam que eu circule no território de forma eficiente. Então esses aqui são os aspectos que são levados em consideração numa estratégia de gestão da demanda por viagens. É uma estratégia que é muito mais complexa do que só aumentar vias e aumentar vagas de estacionamento, né? E aí, quer dizer, é importante dizer que essa estratégia de gestão da demanda por viagens, ela entra num paradigma de mobilidade urbana sustentável que olha para 3 aspectos principais. Vou começar de baixo para cima aqui. Quando a gente fala em aprimorar, a gente está falando de aprimorar a eficiência energética e a gestão dos sistemas de transporte. Aí a gente está falando, por exemplo, de tecnologia veicular, de veículos mais limpos, de combustíveis verdes. Ok, esse é um aspecto fundamental. Mas mais do que isso, a gente vai ter que focar no evitar e mudar. O que significa? Evitar os deslocamentos. Fazer com que as pessoas possam fazer viagens mais próximas e que essas viagens sejam, então, prioritariamente feitas a pé ou por bicicleta, porque não são distâncias longas, né? Ou que a pessoa, então, ela possa, de repente, numa saída, numa viagem, já resolver 3 assuntos, enfim, que ela não tem que fazer um grande número de viagens, né? E aqui, por exemplo, inclui estratégias até como trabalho em casa, enfim, que algumas empresas têm adotado, por exemplo. No mudar, é o seguinte, quando a pessoa tem que fazer uma viagem, que ela opte por um modo mais eficiente, tá? E o aprimorar, então, que o modo de viagem que ela vai optar tem aí como base tecnologias limpas e verdes. Então, quando a gente fala da gestão da demanda por viagens, ela está dentro de um guarda-chuva que vai considerar esses 3 aspectos centrais, que é o que é necessário quando a gente pensa naquele cenário de conseguir estar no máximo a 1,5 graus de aumento de temperatura, né, para não ter mudanças climáticas drásticas. Essas aqui são os 3 aspectos que contemplam a contribuição que o setor de transporte poderia dar. Bom, aí falando só mais um pouquinho de gestão de transportes para gestão da demanda de transporte antes de entrar em estacionamentos. Quando a gente normalmente fala em mobilidade urbana sustentável,
a gente está falando de vamos oferecer um transporte público de qualidade, vamos oferecer infraestrutura para bicicletas, para pedestres, ou seja, vamos atrair as pessoas com uma mobilidade urbana mais sustentável. O ponto central desse slide aqui é que se a gente não criar ao mesmo tempo incentivos para afastar as pessoas dos meios de transporte menos sustentáveis, não adianta a gente colocar a melhor infraestrutura para ciclistas, para pedestres, de transporte público que existir. Se continuar sendo mais barato, mais fácil optar pelo automóvel, essa é a escolha que a pessoa vai fazer, tá? Então, quer dizer, sempre que a gente tratar de medidas para gestão da demanda por viagens, a gente vai ter que falar de afastar e atrair ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente adotar somente atrair, então a gente falar assim, agora, pessoal, a ciclovia aqui te leva para o seu trabalho. Mas a pessoa, ela tem lá no escritório dela, que ela, no mesmo destino, uma vaga de graça, de estacionamento, para que eu vou de bicicleta? Né? Pô, para mim é tão simples, eu tiro o carro da minha garagem, chego no escritório, tem uma vaga lá, então eu tenho que pensar, afastar e atrair conjuntamente. Bom, entre as medidas por gestão da demanda, para a gestão da demanda por viagens, além de estacionamentos, que é o principal foco da nossa conversa, eu vou apenas pincelar algumas outras aqui, do lado esquerdo, que são as medidas para afastar, tá? Para que vocês tenham em mente, né, em futuras pesquisas, em futuras pautas. Outras formas de você restringir e desincentivar o uso do automóvel por exemplo, você regulando os preços dos combustíveis, né? Hoje, quando a gente tem subsídios para os combustíveis, eles vão servir como estímulo ao uso dos veículos particulares, né? Então, essa, por exemplo, é uma forma de você desincentivar o uso do automóvel, né? Outra forma que está listada aqui, tem sido adotada por algumas cidades brasileiras, é o rodízio de veículos, que já não se provou a melhor medida para gerir a demanda por viagens, né? Enfim, por uma série de aspectos, mas é uma medida que em algumas cidades tem sido adotada, né? Outra possibilidade aqui, restrições ambientais. Você cobrar pelo uso do veículo de acordo com o nível de emissões daquele veículo. São todas medidas, então, aqui do lado esquerdo, que ajudam a restringir, tornar um pouco mais difícil aquele que quer usar o automóvel. E do lado direito, são todas as outras medidas que vão atrair. Então, a gente vai investir em melhorias no sistema de transporte público, investir na melhoria da infraestrutura para bicicletas e pedestres, criar mais opções de mobilidade compartilhada, enfim. O importante os dois lados aqui desses slides são lados da mesma moeda e tem que ser pensados de forma conjunta. Não basta fazer um lado sem esquecer do outro. Normalmente, a restrição dos governos é que as medidas para afastar, muitas vezes, não são tão populares, tá? E aí, a dificuldade. Então, por exemplo, a questão do pedágio urbano. A gente tem um caso de sucesso que é o caso de Londres. Mas em muitas cidades que já avaliaram e fizeram estudos para implementar o pedágio urbano, isso não foi adiante, porque pesquisas de opinião mostraram que era super complicado. E até em termos de reeleição, né, que é um dos interesses aí centrais do governante, não seria algo positivo. Então, na realidade da América Latina, hoje, política de estacionamentos tem sido uma medida que ela não é tão impopular como, por exemplo, a cobrança do pedágio urbano, e que ela tem se mostrado super positiva e efetiva. Quando a gente ainda fala sobre a questão da gestão da demanda por viagens, como eu disse, né, a gente vai ter que pensar enquanto os deslocamentos hoje pesam no bolso, e o quanto custa para o usuário do automóvel se deslocar de carro em comparação com os outros meios de transporte, né? Hoje, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que foi elaborado pelo Eduardo Vasconcelos, uma das maiores referências de mobilidade no país. Esse gráfico ele mostra o seguinte: o custo do desembolso do usuário de ônibus ele é similar ao custo do usuário de um carro, e aí considerando os custos de gasolina e estacionamento. E é 3 vezes superior ao custo de usar uma motocicleta. O que significa isso? A gente tem pouquíssimos incentivos, né, do ponto de vista de custos, para que a pessoa deixe o automóvel em casa, né? Então, na Europa, por exemplo, vocês vão ver mais adiante, é 5 ou 6 vezes mais caro andar de carro em comparação com ônibus. Então, quer dizer, um incentivo bem claro, isso pesa no bolso, né? E qual que é o ponto principal? Hoje, você vê
que a gente está falando aqui nesse gráfico de uma viagem equivalente de 9 quilômetros, né, em ônibus e automóvel e bicicleta. E você vê que, por exemplo, o custo do automóvel aqui na barra azul é quase equivalente ao custo do ônibus. O que acontece? É muito barato andar de carro, só que, na verdade, todas aquelas externalidades negativas que a gente viu lá em cima, elas têm impacto para a sociedade como um todo. Então, isso significa que toda a sociedade está pagando, né, pelos custos aqui do deslocamento do automóvel, que, na verdade, é feito por apenas uma quantidade pequena de pessoas. Então, realmente, tem uma questão muito fundamental que a gente vai ter que avaliar, que é como é que está sendo dividido o espaço, quem está pagando a conta, né? Porque hoje os custos de desembolso e do tempo de deslocamento, eles se traduzem na seguinte mensagem: não vá de ônibus. Ônibus é mais caro do que andar de carro, do que andar de moto, né? Então, quer dizer, é essa mensagem que a gente quer passar? Então, esse é um ponto fundamental. E aí, então, chegando no tema de estacionamentos, né? Quando a gente pensa no sistema de transporte automotivo, o sistema de transporte ele tem 3 componentes centrais: os veículos, as vias e o estacionamento. Juntos, as vias e as vagas de estacionamento, elas criam um sistema de oferta e de capacidade. E a total de veículos, a demanda, tá? Se a gente tem uma oferta grande de estacionamentos e a gente aumenta essa oferta, a gente vai reduzir o tempo e o custo da busca por uma vaga. A pessoa vai sair de casa, rapidinho ela encontra uma vaga. Isso significa que ela vai reduzir o tempo e o custo total do deslocamento dela, o custo total dela de utilização do veículo vai diminuir, e aí a gente vai criando um ciclo que a gente vai estimular ainda mais o uso do automóvel, que por sua vez, vai criar então ainda uma demanda maior por estacionamento, e que se a gente não fechar esse ciclo, a gente vai acabar ocupando todo o espaço da cidade em termos de vias e vagas para carros, né? Então, quer dizer, de novo, se a gente não pensar na oferta de estacionamento, a gente não vai conseguir desincentivar o uso do automóvel. A gente está facilitando o uso do automóvel e tornando ele mais barato a cada vez que a gente aumenta a oferta de estacionamentos. Aqui é uma imagem, né, que mostra um pouquinho a discussão do espaço, né? Então, até quando a gente tem eventos, por exemplo, como a Vaga Viva, né, que colocam em discussão o espaço que é ocupado por um carro e o que poderia ser feito, por exemplo, quando você tem uma Vaga Viva, aqueles eventos culturais, enfim, que mostram uma outra forma de usar a vaga de estacionamento. A gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, em Paris, um pequeno apartamento poderia ser do tamanho de uma vaga de estacionamento. Uma vaga poderia corresponder a 3 estações de trabalho, poderia corresponder a uma habitação de baixa renda na Índia, uma área de almoço para 15 pessoas. Quando a gente pensa em outros modos de transporte, poderia corresponder a 10 bicicletas, a 5 motocicletas. Então, quer dizer, a gente não está dizendo que a gente quer eliminar todas as vagas de estacionamento da cidade, mas a gente precisa racionalizar o uso do espaço. E racionalizar o uso do espaço em direção a uma mobilidade mais sustentável e a uma divisão do espaço mais equitativa. Quando a gente pensa no número de pessoas que hoje usam automóveis, isso não corresponde ao espaço de vagas que a gente tem, que é muito maior, né? Quando a gente pensa no tipo de estacionamento, de vagas, a gente não está falando de uma tipologia única, tá? A gente fala normalmente em estacionamento na via e estacionamento fora da via. Quando a gente fala de estacionamento na via, a gente está falando, por exemplo, na rua, você tem as vagas, e essas vagas podem ser gratuitas, eu simplesmente paro lá, ninguém vai me cobrar. Elas podem ser tarifadas, e aí você tem, por exemplo, em São Paulo, o sistema de zona azul, enfim, você tem em outras cidades aí brasileiras e pelo mundo afora outros sistemas de cobrança do estacionamento. E você tem também o estacionamento informal, que é aquele estacionamento que você para, tem normalmente, enfim, pessoas que controlam aquela área e que vão dizer, olha, para você parar aqui você vai pagar R$5. E normalmente as pessoas pagam, então quer dizer, é informal e pago, né? Quando a gente fala de estacionamento fora da via, né, a gente está falando do seguinte, a gente está falando de vagas públicas ou ligadas a algum uso. Então, por exemplo, um edifício comercial que tem as suas vagas, ou um edifício residencial que tem as suas vagas. Essas vagas fora da via, elas podem ser vagas subterrâneas, elas podem estar no nível do chão, ou elas podem compreender vários andares, tá?
Nessa ilustração aqui, então, do lado esquerdo, a gente consegue ver um edifício. A ilustração está em espanhol, mas, enfim, está fácil de compreender, né? A gente tem aqui multinível, que são esses vários andares. A gente tem na altura do solo, aqui também do lado esquerdo, e subterrâneo, né? E do lado direito, na via, as 3 opções que eu mencionei para vocês, tá? O que é fundamental quando a gente pensa em política de estacionamentos é que a política de estacionamentos ela vai ter que pensar na gestão da área como um todo. A gente não pode falar em pedaços do solo. Então, eu não posso falar assim, eu vou gerir as vagas dessa rua, sem considerar as vagas, por exemplo, dos edifícios que estão naquela rua. Ou as vagas de uma rua sem considerar o bairro. Eu vou ter que pensar uma área completa. Porque senão o que pode acontecer é que você regula numa rua e a pessoa simplesmente vai parar na rua do lado, na rua paralela. E aí você não vai ter efetividade. Você tem que pensar a área como um todo. Na Suíça, por exemplo, tem um exemplo deles, que em 1966, uma política de estacionamento já bem antiga, eles criaram uma lei que estabelecia que se uma vaga era criada fora da via, dentro de uma zona específica, um determinado limite de vagas, tinha que ser eliminada uma vaga na rua para manter um limite de ofertas único, para que exatamente a pessoa não pudesse, enfim, encontrar rapidamente uma nova opção e você tivesse isso regulamentado. Qual que é o problema do estacionamento na via, né? Aqui, essa ilustração, ela mostra o seguinte, você sai de carro, você tem baixa disponibilidade de vagas. Ok, você não encontrou sua vaga, se você não tem nenhum tipo de regulamentação, aí você vai encontrar ali uma calçada, uma praça, uma ciclovia e você para ilegalmente. Consequentemente, você está se apropriando de um espaço que não é um espaço dedicado aos veículos e tirando espaço de pedestres, tirando espaço de, enfim, dedicado a outros usos da cidade, né? Com isso, você vai aumentar o número de carros nas ruas, aumentando o número de ruídos, a contaminação, enfim, e o congestionamento. E esse processo, né, como a gente colocou, ele não se resolve. Normalmente a tendência é você falar, vou oferecer mais vagas, tá? Aumentando o congestionamento e aumentando o tempo de busca de vagas. Tem um dado super interessante que 20 a 30% dos congestionamentos nas áreas centrais das cidades são motoristas em busca de vagas, né? O que é algo bem interessante para a gente ver a importância aí da gestão dos estacionamentos. E um ponto fundamental também é o seguinte, a gente tem baixíssima fiscalização. Então, mesmo quando a gente tem políticas de estacionamento, se a gente não tiver uma boa fiscalização, isso não resolve, tá? O que acontece também é que com a ausência de regulamentação, a tendência é que a informalidade reine e que a cobrança de estacionamento seja feita, por exemplo, pelos flanelinhas, ou que sejam criados estacionamentos irregulares em terrenos baldios, enfim, vão encontrar formas de estacionar o veículo, tá? Então é um problema grande o estacionamento na via. Aqui, né, voltando para a questão dos custos, quando a gente pensa aqui particularmente em estacionamento na via, né, esses gráficos aqui em azul são dados de cidades latino-americanas, em laranja cidades europeias, e a gente compara, né, a barra mais escura, o custo da tarifa de 1 hora de estacionamento na via, o custo médio, e o custo da tarifa de transporte público, de ônibus. E a gente vê que em várias cidades, o custo da tarifa de transporte público, né, é muito maior do que a tarifa de 1 hora de estacionamento na via. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é o caso do Rio de Janeiro, isso é o caso de Porto Alegre, isso é o caso de São Paulo, na América Latina, em Bogotá. Enfim, em outras cidades que, por exemplo, Belo Horizonte, está muito próximo. Então, quer dizer, a conta ela é muito favorável ao uso do automóvel, né? E o custo do estacionamento é uma das principais razões para que as pessoas usem o automóvel nos seus deslocamentos. Aqui é um gráfico que mostra o seguinte. É fundamental, então, que quando a gente pensa em estacionamento na via, que seja definido um preço pelo uso do estacionamento. O estacionamento na via, ele nunca pode ser deixado sem preço, tá? Esse preço, ele não vai ser definido do nada, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Muitas políticas de estacionamento definem um valor máximo, só que esse valor máximo, ele não poderia ser feito sem uma avaliação específica da área, da demanda, pelo seguinte. O que mostra esse gráfico aqui? Do lado esquerdo, a gente vê que um estacionamento grátis,
a demanda ela é alta, né? E ela é estável, enfim. Você tem ali uma demanda permanente. A partir do momento que você começa a aplicar a tarifa, essa demanda vai diminuindo. E ali no meio você tem esse preço ótimo, né? Esse preço ótimo, ele é definido para que 80% a 85% das vagas de estacionamento numa área estejam sempre ocupadas. E esse preço ótimo, ele pode variar. Ele pode variar desde o momento que você começa a implementar a política, a partir do momento em que as pessoas começam a se ajustar. Então, na verdade, os preços vão ter que ser definidos de acordo com a demanda existente numa área determinada e a demanda que você deseja ter naquela área. Isso tem que ser ajustado ao longo do tempo. Então, não dá para que você, de cara, defina uma tarifa e pare por aí. Em São Francisco, por exemplo, um dos sistemas deles de estacionamentos na via, eles definem que o preço ele vai variar mais ou menos em 50 centavos de dólar, de acordo com a demanda, para que eles consigam sempre ter uma ocupação de 80% das vagas numa quadra. Então, vamos dizer assim, aqui, quando a gente fala na relação entre preço e demanda, as mensagens principais são: precisamos precificar. Se a gente não precificar, vão surgir máfias, vão surgir controladores informais do custo do estacionamento. E esse preço não pode ser pré-definido, ele vai ter que ser definido de acordo com a demanda, caso a caso, para garantir esse preço ótimo. O que é importante ver aqui nesse gráfico, nessas ilustrações aqui nesse gráfico seguinte, é o seguinte: que com o aumento do valor, né, a gente tem aqui uma ilustração da mesma área, gratuito, tarifado e a tarifa vezes 4. Com o aumento do preço, a gente consegue controlar a demanda e a gente reduz o tempo de busca de uma vaga, né? E daqui a pouco eu vou voltar naquele slide ali na frente, anterior. A gente, aqui, esse slide ele mostra, por exemplo, os flanelinhos, os guardadores, né? Quer dizer, as pessoas já estão pagando. Então, aquele argumento, não, mas as pessoas não vão querer pagar, ele não vale, né? Ele já é cobrado, mas no caso de políticas de estacionamento regulamentadas, você consegue arrecadar esse recurso e reinvestir numa região. E essa que é a grande vantagem, que aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse caso do México bem rapidamente. No México, Polanco é um bairro na cidade do México, em que eles implementaram um projeto piloto. Era uma área, esse bairro, né, em que a média de veículos por residência era 1,34 veículos e 85% das casas tinha automóveis, né? Vários congestionamentos, estacionamento ilegal. Eles conseguiram, com uma política de estacionamentos bem regulamentada, reduzir o tempo de busca por vagas de 13 minutos aproximadamente para 3 minutos e reduzir em aproximadamente 78% os custos de hora homem na busca, enfim, o tempo que a pessoa poderia estar trabalhando, se dedicando a uma tarefa, foi reduzido, que é a primeira linha aqui dessa tabelinha, né? E podendo se dedicar a outras tarefas. A distância gasta buscando uma vaga, a gasolina gasta, o que significa a redução de emissões e poluentes locais, e a redução de CO2, né? De um dos gases aí de efeito estufa. E o mais interessante que foi o sucesso desse sistema é que ele era operado por operadores privados e 70% da receita ia para esses operadores manterem o sistema em funcionamento e 30% era totalmente reinvestido em melhorias nos espaços públicos no bairro ou na vizinhança. E existia um comitê de transparência e prestação de contas em que a comunidade era envolvida na decisão sobre o uso desses fundos. Então, voltando ao caso do estacionamento legal, as pessoas já estão pagando, mas é muito melhor que elas paguem e saibam que esse recurso vai ser investido naquela região. Em resumo, no México, nessa cidade, ainda é assim? Sim. Esse sistema ele começou a ser implementado em 2012 e aqui é até uma foto, né, do antes e depois, no bairro de Polanco. E depois disso, ele passou a ser replicado para outros bairros. O que também aconteceu como resultado dessa política de estacionamentos na via é que promoveu-se ali um sistema de caronas. Então, quer dizer, pessoas que queriam continuar usando o automóvel, pelo menos otimizaram o uso desse automóvel, então a ocupação melhorou. E você passou a ver muito mais ciclistas. Hoje é um bairro muito mais interessante para se viver. E eu acho que o ponto central desse exemplo, né, é realmente o uso dos recursos depois retornar para essa comunidade, né? Então, é um caso realmente de sucesso. E no fim aqui da apresentação eu deixei um link para quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto na cidade do México. Esses dois eu já passei.
E aí, agora passando um pouquinho sobre o problema do estacionamento fora da via, né? Eu falei de estacionamento na via, vamos falar um pouquinho de estacionamento fora da via. Como eu disse no início, a gente retirar os estacionamentos das vias e transferir eles para os edifícios não resolve os problemas, tá? E a gente ter muitas vagas em edifícios residenciais e comerciais é um problema. Com isso, a gente vai reduzir a densidade dos edifícios residenciais, ou seja, a gente vai ter menos pessoas vivendo numa área, o que é ruim, porque quanto menos gente vivendo, menos pessoas trocando numa área, menos oportunidades aquela área vai ter para oferecer, porque tem menos gente para acessar essas oportunidades. Então, um bar, uma farmácia, um supermercado não vai querer se instalar se não tem muita gente ali para consumir, por exemplo. E o grande problema é o seguinte, que a maior parte das cidades latino-americanas, ao invés de estabelecer limites para o número de vagas de estacionamento fora da via, para edifícios comerciais e residenciais, a maior parte das cidades, elas definem que você precisa ter um mínimo de vagas, tá? E esse é um grande problema, né? Mesmo que um empreendedor quiser falar, não, eu vou fazer um edifício aqui, tá do lado do metrô, não precisa ter vaga de estacionamento, mesmo que ele quiser, a maior parte das regulamentações exige um número mínimo de vagas, tá? Qual que é o problema disso? Quando você tem, por exemplo, um edifício próximo do transporte público e você tem vagas, você não está incentivando que as pessoas usem o transporte público. A tendência é que o transporte público custe mais e se deteriore se ele não tiver usuários. A tendência, se você tiver uma vaga, por exemplo, por habitação, por unidade residencial, que você queira usar mais o seu automóvel, tá? Que significa também maior dispersão urbana. Por quê? Se eu falo, ok, o prédio que eu estou comprando, um apartamento, ele fica a 50 quilômetros do centro. Ah, mas não tem problema. Eu tenho aqui vaga de garagem e eu tenho vaga de garagem lá no prédio onde eu trabalho no centro. Vou de carro. Então, a tendência é que a cidade se espraie, porque as pessoas podem viver mais longe, porque elas vão poder se deslocar de carro. Então, quer dizer, por mais que pareça algo, enfim, sem consequências, você ter as vagas de estacionamento nas edificações e não ter uma regulamentação tem impactos enormes para a mobilidade. Aqui, peraí, deixa eu passar para o próximo. Aqui. Esse é um exemplo bem interessante. A gente está aqui com uma foto, né, usando o Google Earth, da região da Barra da Tijuca, próximo ao Terminal Alvorada, onde você tem BRTs servindo a região, né, que é o Terminal Alvorada aqui em verdinho, e uma área imensa dedicada a estacionamentos. Que mensagem que a gente passa? Né? A gente passa a mensagem de que não há nenhum incentivo para que eu use o Terminal Alvorada. Eu posso manter o meu automóvel. No centro do Rio tem uma foto semelhante, que eu não tenho aqui. Você tem no centro do Rio estações de metrô, você tem o VLT e você tem muitas vagas de estacionamento. Tá? Então, aqui é o ponto central quando a gente fala de regulamentação. Áreas como essas, bem servidas de transporte público, deveriam ter uma regulamentação para limitar o número de vagas. Aqui alguns exemplos positivos e negativos. Ainda na Cidade do México, né, nesse slide, a gente está apresentando o quanto foi gasto em termos de recursos financeiros e espaço para construir entre 2014 e até 2017, que é o plano, né, mais de 11 mil vagas de carros, tá, numa área de 320 mil metros quadrados. Foi investido lá 1,5 milhões de pesos, que equivale a 7 mil dólares por vaga de estacionamentos. Essa é uma região na Cidade do México, uma região super central, e é uma região muito bem servida de transporte público, de infraestrutura ferroviária. Todo esse recurso, né, se a gente fizer essa conta aí de 11 mil vagas vezes 7 mil dólares por vaga, poderia ser investido, e a gente vê essa linha inferior aí marcada em cinza, né, na melhoria do sistema de BRTs que já está existente lá na região central, no fortalecimento da infraestrutura para ciclistas e pedestres e na melhora das condições das estações de metrô próximas daquela região. Mas optou-se por investir e regulamentar e autorizar a construção de vagas de estacionamento. Então, quer dizer, aqui a gente tem uma escolha clara, né, e uma opção clara feita para o automóvel. Aqui, também ali na Cidade do México, exemplo de 2 edifícios. O primeiro que é essa Torre Bancomer, que é um edifício comercial de 50 andares, em que foram construídas 3 mil vagas de estacionamento.
Esse edifício está a 270 metros de uma estação de metrô. Será que a gente precisava de 3 mil vagas de estacionamento? E do lado direito, a gente tem um edifício de uso misto, ou seja, residencial e comercial, de 60 andares, onde foram construídas 10 mil vagas de estacionamento. Isso está a 176 metros do metrô também. Então, aqui também é um caso claro de que, se você não tiver regulamentação das vagas de estacionamento residenciais ou comerciais, a gente não vai incentivar que as pessoas usem o transporte público. Pensando aí em casos positivos, experiências a se observar e a se promover, né, em futuras pautas, enfim. A gente tem o caso do Plano Diretor de São Paulo. O Plano Diretor de São Paulo, ele foi super inovador porque ele tenta reduzir os estacionamentos ao longo dos eixos de transporte coletivo e ele introduz limites máximos de vagas de estacionamento nessas áreas. O que significa? Que aqui do lado esquerdo a gente vê os diferentes modos de transporte, então trem, metrô, monotrilho. No entorno desses modos de transporte é traçado um raio, tá? E aqui do outro lado os corredores de transporte também. Então, por exemplo, no entorno dos corredores de transporte, a 300 metros para a esquerda e para a direita, e num raio de 600 metros ali de trem, metrô, monotrilho, você tem um limite máximo do número de vagas que vão poder ser construídas em empreendimentos residenciais, não residenciais e mistos. A regulamentação está escrita aqui do lado direito. Essa aqui é uma super inovação, considerando o contexto brasileiro, né? Retirar os mínimos e estabelecer máximos. A gente tem que observar a implementação dessa nova regulamentação do plano diretor. E já tem sido discutido e observado por outras cidades a experiência do plano diretor como uma boa prática, tá? Então, as notícias não são só ruins. E outro exemplo aqui positivo, que já tem se propagado e está sendo levado em consideração por várias cidades, que é o seguinte: ok, para cada 10 vagas de estacionamento que você construir, você vai ter que construir um número X de vagas para bicicletas, tá? Aqui, esse é o equivalente que atualmente é regulamentado nessas cidades. Então, em Rosário, na Argentina, em Belo Horizonte, São Paulo, Santiago, Porto Alegre, Bogotá, Medellín, Rio de Janeiro e Guadalajara. Se você consegue chegar aqui a um requisito de estacionamentos para bicicleta que seja tão competitivo quanto o automóvel, até considerando que a bicicleta ocupa muito menos espaço, né? De fato, isso é um incentivo. Hoje, quando a gente fala nas bicicletas, a bicicleta ela é um veículo de porta a porta. Você precisa ter um lugar para estacionar ela onde você sai e onde você chega. Então, vamos pensar em como que a gente equilibra melhor o espaço entre vagas para bicicletas e para automóveis, né? Outros exemplos positivos de outras partes do mundo, né? No Reino Unido, por exemplo, a gente tem 2 casos aqui de edifícios, um deles com 87 andares, o outro com 41 andares. Esse de 87 andares, apenas 47 vagas de estacionamento. E outro com 41 andares, apenas 5 vagas, tá? Normalmente essas vagas, nesse caso desses empreendimentos, são vagas para pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Esses 2 edifícios, eles são super próximos do metrô, então a lógica foi exatamente essa. A gente está próximo do metrô, não precisamos de tantas vagas. E aqui o caso da França, né? Que se um edifício novo é construído a 500 metros de uma estação de metrô, não tem exigência nenhuma de vagas de estacionamento. Bem, para fechar, algumas recomendações aí que resumem um pouco do que eu trouxe, tá? Quando a gente pensa, então, em políticas de estacionamento, de fato, hoje a grande tendência, né, e a gente tem boas práticas na Europa, mas já temos o caso de São Paulo, por exemplo, é eliminar os requisitos mínimos de estacionamento e estabelecer requisitos máximos para limitar a oferta de vagas. Sempre pensando que esses mínimos vão ter que ser pensados no estacionamento na via e fora da via, numa área como um todo, e não cada caso isolado. Segunda recomendação, a gente precisa de menos estacionamento nas proximidades de transporte público. Para que a gente possa promover opções alternativas e mais sustentáveis ao automóvel, a gente precisa deixar uma mensagem clara. É mais difícil, é mais custoso vir de carro. Então, vamos tirar vagas de estacionamento. Terceiro, a gente precisa tarifar o estacionamento na via. Eu mostrei para vocês um pouquinho do mecanismo de precificação. Ele não é um preço que você vai definir, escrever em pedra e nunca mais alterar, tá? Mas é fundamental que seja tarifado. Se não for tarifado, alguém vai chegar ali e informalmente vai cobrar por aquele estacionamento.
Quarta recomendação, pensar como é que a gente consegue coletar esses recursos de vagas de cobrança de estacionamento e reinvestir na comunidade, para mostrar que há um incentivo também positivo, que a gente não está simplesmente aumentando uma cobrança, né? Indústria do estacionamento, enfim. Não, esse recurso está sendo reinvestido. Pensar em tecnologias para flexibilizar aí essas políticas e facilitar esse uso pelos gestores e pelos usuários. Hoje você tem sistemas, por exemplo, para pagamento de estacionamento via celular, né? Você não precisa mais usar o ticketzinho em papel de zona azul, por exemplo, como é o caso. São Paulo agora está fazendo uma transição, mas enfim, a gente tem tecnologia a nosso favor. Com tudo isso, a gente conseguir, então, ceder espaço das vias ocupado por estacionamento para outros usos, pensando em alargar as calçadas, criar ciclovias, criar corredores exclusivos de ônibus. A gente tem espaço. É só uma questão da gente pensar como esse espaço está sendo utilizado e como é que a gente pode redistribuí-lo. Desenhar estacionamentos mais integrados ao tecido urbano, esse é um ponto fundamental, né? A gente tem muitos estacionamentos que são criados em áreas que você cria um muro gigantesco e aquela área inteira é perdida. Ou você acaba bloqueando, por exemplo, o acesso para pedestres. Então, se você tiver que construir áreas de estacionamento, pensar isso integrado ao espaço como um todo. Oitavo, pensar e garantir formas para que as políticas de estacionamento estejam integradas, inseridas dentro dos planos de mobilidade e dos planos diretores, então que isso esteja em legislação municipal. E pensar também numa gestão inovadora de estacionamento, né? Pensar em formas criativas mesmo para tratar desse tema. Na América Latina, a gente tem aí um espaço enorme para avançar nesse ponto. E aí a gente pode pensar, por exemplo, como que a gente pode conectar uma política de estacionamentos com um programa para reduzir contaminação atmosférica. Como é que a gente mostra o impacto da redução de vagas de estacionamento e o impacto disso para mudanças climáticas. E, finalmente, fortalecer a fiscalização, que, como eu coloquei, sem fiscalização a gente não consegue garantir a efetividade dessas políticas. Eu deixei aqui 4 links para vocês de publicações e informativos do ITDP sobre o tema de políticas de estacionamento, para quem quiser mais detalhes. Um ponto importante é dizer que conhecimento sobre políticas de estacionamento e sobre gestão da demanda de viagens hoje no país, ele é muito escasso, mesmo entre gestores públicos. Então, eu acredito que o papel dos jornalistas em trazer essa discussão para os cidadãos e para os próprios gestores públicos, ele é fundamental, né? E até desmistificar alguns pontos, enfim. Se tiver mais tempo, depois na conversa, a gente pode falar um pouquinho sobre esses pontos a serem desmistificados, mas eu acho que é um campo aí a ser explorado. E aí aqui deixei meu e-mail para quem tiver depois dúvidas, enfim, quiser trocar mais ideias. O tempo é curto para um assunto tão complexo, mas eu espero ter trazido aí algumas informações para começar a discussão. Obrigada. Que legal, Ana. Super obrigado. Foi uma super aula, eu aprendi um monte. Com certeza os estudantes também vão aprender bastante. Acho que tem muito assunto. Eu queria fazer umas perguntinhas para você sobre o que você falou, enfim, sobre o sistema de gerenciamento de estacionamento. A primeira delas é entrar um pouco no que você falou sobre o plano diretor de São Paulo, sobre esse número de vagas de bicicletas em relação ao número de vagas de automóveis que já tem sido implementado aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Quais são as cidades que você vê que estão mais evoluídas nesse sentido de um replanejamento urbano, um replanejamento dessa mobilidade urbana, e como transformar essas ações, essas recomendações, na verdade, em prática, né? O que precisa fazer tanto o público quanto, enfim, a sociedade geral e a mídia, principalmente, já que a gente está falando com estudantes de jornalismo, na sua maioria, como é que a gente consegue chegar nessas recomendações e alcançar esses objetivos? E como está hoje, né? A primeira pergunta, então são 2 perguntas. A primeira é quais são as cidades que estão mais avançadas e o que elas têm feito, além do plano diretor de São Paulo e das vagas de bicicleta, se é que há avanços, e o que a gente pode fazer para alcançar essas recomendações que você sugeriu. Tá bom. Bem, eu acho que assim, o caso de São Paulo, começando por aí, né? Ele realmente repercutiu positivamente no mundo todo, né? Pela ousadia e pela vontade política de restringir o número máximo de vagas de garagem, enfim, olhando para essa questão dos eixos de transporte, né? E por eliminar esse número mínimo por toda a cidade. Então, esse é um ponto. Não é só questão de restringir o número máximo no entorno dos corredores de transporte, mas na cidade como um todo
ele eliminou o número mínimo. Uhum. O que é importante observar é que o plano diretor, depois, ele é regulamentado por uma série de outras leis. Então, por exemplo, no ano passado, começou-se uma discussão para a revisão da lei de zoneamento. E na revisão da lei de zoneamento, esse ponto da política de estacionamento que estava no plano diretor de São Paulo, uma parte dele passou a ser flexibilizada por 3 anos. Então, já fazendo um link um pouco entre a inovação que a gente vê em São Paulo e o papel da mídia, né? Eu acredito que quando a gente fala em plano diretor, em lei de zoneamento, a gente está falando de temas muito técnicos. Sim. Como é que a gente pode traduzir esses temas de forma mais palpável para a sociedade? E como é que a gente pode traduzir esses temas mostrando as vantagens por trás de algumas medidas e a importância de acompanhar a implementação dessas políticas para que elas não se percam? Então, por exemplo, teve muita repercussão no momento de aprovação do plano diretor. No ano seguinte, começou-se a discussão da lei de zoneamento. Isso já não teve tanta repercussão na mídia tradicional. Só que ali a gente perdeu um pouco da inovação do plano diretor e por 3 anos uma parte do avanço que a gente tinha conseguido vai ser flexibilizado, né? E aí, quando eu falo, então, das vantagens, eu digo o seguinte, a primeira impressão que a pessoa pode ter quando ela fala, pô, vão tirar as minhas vagas de estacionamento, o que eu faço com o meu carro, né? E agora? Enfim. Então, quer dizer, a gente está falando um pouco de desmistificar, né, o impacto de certas políticas e até um trabalho, enfim, educativo mesmo, né? Eu acho que no caso de São Paulo, por exemplo, é isso. Eu acho que a gente está falando de um caminho a partir da implementação do plano diretor que não acaba ali com a regulamentação da política. No Brasil, hoje, a gente tem um histórico de políticas, legislações muito bem escritas e elas falham justamente na implementação. Tá? Então, eu acho que jornalistas, enfim, a mídia tem um papel aí enorme, grande, de realmente apoiar os esforços para que exista posteriormente um controle social. Para que a sociedade possa se apropriar disso e cobrar pela implementação, ela precisa, no primeiro momento, entender do que se trata. Então, eu acho que quando a gente fala de políticas de estacionamento, a gente está falando de um esforço inicial de tradução muito grande, né? Um outro exemplo interessante no Brasil, mas que ainda tem que ser observado, porque ele é bem inicial, a cidade de Belo Horizonte está, nesse momento, revisando o seu plano de mobilidade. Uhum. E eles desenvolveram um eixo, um fio condutor para o plano de mobilidade, que é a gestão da demanda por viagens. Ou seja, todo o plano de mobilidade de Belo Horizonte, ele é construído em cima desse conceito de gestão da demanda, tá? O que muda é a forma tradicional de planejamento de mobilidade. Esse plano ainda está em implementação, existem documentos públicos a respeito dele, né? Mas eu acho que ele pode ser observado como uma potencial boa prática, tá? E uma boa prática que não vai simplesmente partir daquele pensamento tradicional de que eu tenho congestionamentos na cidade, eu vou pegar esses pontos onde tem congestionamento e vou duplicar vias, aumentar vagas. Não, eu vou falar o seguinte, qual é a demanda que eu quero? Quantos carros eu quero que circulem numa área? Ok, a partir disso eu vou desenhar, então, um plano para gerir mais efetivamente essa demanda. Então, eu diria que hoje, no Brasil, caberia acompanhar o caso de Belo Horizonte como um caso possível de boas práticas e acompanhar São Paulo para que a gente saia de uma euforia, de uma inovação que saiu ali no plano diretor e, de fato, acompanhe se a legislação que posteriormente está sendo desenhada e os instrumentos para a implementação do plano diretor estão seguindo essas orientações, né? Uhum. Legal. E aí, Ana, pensando agora no novo cenário que a gente vai ter a partir de janeiro, enfim, com as eleições municipais, pensando especificamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas olhando no cenário nacional, o que você espera dos novos prefeitos, enfim, o que a gente pode esperar do plano diretor, dessas novas ações que estão sendo feitas agora, no final dos mandatos de alguns prefeitos e o início de outros, João Dória em São Paulo, Calil em Belo Horizonte, o Crivella aqui no Rio. O que a gente pode esperar disso, desses governos? E não, eu falei desses 3 como as maiores metrópoles, mas falando um pouco do cenário nacional, o que a gente pode esperar desse momento no Brasil? Tá. Bom, eu vou tentar puxar a sua pergunta ainda para o tema de estacionamentos, para dizer assim que o tema de estacionamentos
não apareceu muito nas eleições, mas curiosamente apareceu nas eleições do Rio, tá? Como uma das propostas do Crivella é de construir estacionamentos subterrâneos, tá? E eu queria comentar esse ponto para dizer o seguinte, depois eu falo um pouquinho do contexto geral. Em Brasília também já foi considerada essa proposta de se construir estacionamentos subterrâneos embaixo da esplanada dos ministérios. E aí, quando a gente pensa, pô, a princípio parece uma boa ideia, você vai colocar embaixo da terra, né? Que bom, tá dando as vagas de estacionamento, mas ninguém vai ver. E aí, assim, do ponto de vista de desenho urbano, de desenho da cidade, a gente até poderia dizer que os estacionamentos subterrâneos são positivos, eles não estão cortando a cidade, grandes terrenos, né? Ou aqueles prédios enormes só de carros, né? Ninguém vê, tá ótimo. Mas enquanto solução de mobilidade, eles não são uma solução. Quando a gente fala em gestão de transporte, a gente está falando da quantidade de vagas, tá? Quanto maior a quantidade de vagas, mais congestionamento, mais problemas, né? E aí, quando a gente fala de estacionamentos subterrâneos, eles são mais caros para se construir. Esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas aí de mobilidade urbana sustentável. E a gente está aumentando a quantidade de vagas, né? Então, ele não resolve o problema. E ele foi apresentado como parte do programa de governo do Crivella e foi apresentado aí não no contexto de eleições, enfim, por governos diversos no Distrito Federal. Então, o que eu acho é que hoje, quando a gente fala em mobilidade urbana sustentável, pensando as discussões que aconteceram agora no contexto de eleições, a tendência é que a gente normalmente toque naqueles temas que não são tão polêmicos, né? A gente precisa expandir e aprimorar a infraestrutura para transporte público, que é normalmente o tema que mais aparece. Eventualmente, um candidato outro vai falar de melhoria da infraestrutura para ciclistas e para pedestres. Nessas eleições apareceu bastante o tema de redução da velocidade, alguns a favor, outros contra a redução da velocidade nas vias, né? E aí, o que é interessante destacar aí, e a gente até abordar um pouquinho o papel da mídia, né? O tema de redução de velocidades, durante as eleições em São Paulo, por exemplo, ele foi tratado de forma muito negativa durante as eleições, né? Muitas críticas à redução de velocidade das vias, que foi uma medida implementada pelo prefeito Haddad, enfim. E no dia seguinte das eleições, surgiram várias reportagens a favor e positivas com relação à redução de velocidades. Eu acho que tem aí uma questão, enfim, sem julgamento de valor, mas que é uma responsabilidade muito grande dos jornalistas, né? Quer dizer, quando a gente traz certos temas ao longo do debate eleitoral, a gente está ali ajudando a pautar a decisão do eleitor, né? E quando a gente está falando de temas como, por exemplo, a redução da velocidade nas vias, que tem um impacto enorme em termos de número de mortes, né? Quer dizer, é um tema aí de saúde pública. Eu acho que a mídia, né, os jornalistas têm um papel fundamental na habilidade em termos de educação e de trazer os temas de forma imparcial, né? E eu acho que esse tema de redução de velocidades ficou muito claro, como a maior parte dos jornalistas, enfim, trouxeram uma abordagem contra o tema até o resultado das eleições e depois a favor. O que, nesse momento, está sendo positivo, porque o candidato eleito está voltando atrás na proposta que ele tinha feito, que era de aumentar as velocidades, e está dizendo que vai manter as velocidades baixas. Quando a gente pensa, por exemplo, no tema de estacionamentos, né, eu penso que é um tema que teria potencial para ser tratado, não foi tratado de forma crítica pela mídia, né, quando a gente fala, por exemplo, de estacionamentos subterrâneos como uma solução para a mobilidade. E aí isso passa pela falta de conhecimento sobre o tema, tá? Então, eu acho que agora, passado o período de eleições, a gente ainda está num momento que a gente consegue influenciar as propostas e as metas que os novos governos vão estabelecer. Vide o caso de São Paulo, que o prefeito eleito já está mudando um pouco de visão com relação ao tema das velocidades. Então, será que não há oportunidades aí para pautar o tema de política de estacionamentos de forma responsável, com dados, com experiências concretas de outros países, para que, eventualmente, candidatos que tenham falado que vão aumentar estacionamentos, vão construir estacionamentos subterrâneos, também não mudem de opção, né? E, claro que não é algo simples, mas a gente isso passa pela própria sociedade ter um entendimento sobre o tema. E eu tenho certeza que hoje, se você fizer uma pesquisa de opinião na rua e falar, você acha legal o estacionamento subterrâneo? A pessoa fala, sim, claro, não me atrapalha, enfim.
mas as pessoas não têm um entendimento sistêmico da importância da gestão dos estacionamentos. Entendi. E aí, enfim, continuando nesse tema, mas falando especificamente sobre pautas que os jornalistas podem fazer, Ana, você tem sugestões daquelas que são mais urgentes, daquelas que podem causar mais impacto, daquelas que podem ensinar melhor a população sobre esse tema, enfim, você vislumbra oportunidades de pauta pensando pensando em cidades, né? Não pensando especificamente em alguma cidade, mas pensando no ambiente urbano. Quais são as pautas que são as mais quentes para serem trabalhadas e que as pessoas ainda não falam sobre elas? Tá. Bom, vou repetir um ponto que eu já coloquei. Eu acho que tem uma pauta bem inicial que não vai tratar de um fato específico acontecendo, então, enfim, aí vai depender um pouco do meio de comunicação, esse é o perfil desse jornal, dessa revista, desse site, enfim. Mas eu acho que tem um papel educativo inicial de, ok, do que se trata a política de estacionamento? E uma pauta que trate assim, desse olhar integral para a política de estacionamentos na via, fora da via, enfim. E qual o impacto disso quando a gente fala de mobilidade urbana? Eu acho que tem uma pauta inicial básica, educativa, zero ali, né, que a gente precisa explorar. Eu acho que fora isso, teria uma oportunidade de fazer alguma espécie de diagnóstico e que poderia ser feito em parceria com organizações técnicas que tratam com o tema, sobre políticas de estacionamento que já têm sido implementadas no país. Uhum. Aí eu acho que poderia ser uma pauta positiva, de mostrar alguns casos positivos, como o caso de São Paulo, de Belo Horizonte, mas tentar identificar outros, até de cidades menores. Então, tentar identificar, por exemplo, numa cidade pequena, numa cidade média, numa cidade grande, o que são possíveis boas práticas, né? E eu acho que tem uma terceira sugestão, que é de realmente tentar quebrar alguns mitos e tentar desmistificar algumas discussões, como o próprio caso dos estacionamentos subterrâneos que eu mencionei agora, ou como o caso, por exemplo, da precificação do estacionamento, né? De dizer que cobrar estacionamento agora é algo ruim, e, de fato, mostrar que as pessoas já estão sendo cobradas. Então, eu acho que aí são 3 oportunidades interessantes. Outro ponto, eu acho que são aqueles gráficos que eu mostrei sobre o preço do transporte público e o preço que hoje se paga para circular, quando você tem um automóvel, e que eu acho que, assim, se a gente cruzar aqueles dados com o percentual da população que, de fato, usa o automóvel, é um dado assustador, né? Quer dizer, quase dizer o seguinte, a gente tem um espaço na cidade, provavelmente uma cidade fictícia brasileira, 80% do espaço dessa cidade é ocupado pelos carros, considerando vias e considerando vagas de estacionamento, e provavelmente 20% das pessoas usam esse espaço, que são 20% que têm automóveis, né? Então, eu acho que a gente poderia também explorar, em termos de pauta, esse cruzamento dos valores, né, do quanto está sendo gasto hoje pelos usuários, e até cruzar isso com uma discussão sobre tarifa de ônibus, né? A gente teve aí desde 2013 vários debates sobre tarifa zero, por exemplo, enfim, tem discussões em andamento sobre o quanto é factível ou não ter tarifa zero. Então, botar na mesa quanto que hoje está sendo pago pela sociedade como um todo para que os usuários de carro se desloquem de forma barata, por exemplo, versus o quanto hoje se paga numa tarifa de ônibus, né? Eu acho que é uma discussão interessante para ser feita. Legal. E Ana, para a gente terminar, a gente não vê a mídia falando sobre isso, né? Assim, ninguém, principalmente a grande imprensa, não fala sobre esse assunto, fala muito pouco, talvez no momento de eleição, enfim, Crivella falando dos estacionamentos subterrâneos e tal. Em Brasília tem uma diretoria de caminhabilidade, né, que ninguém conhece, enfim, mas que é super legal, é um exemplo para ser seguido, enfim. Mas como é que você vê hoje, a gente falou agora de exemplos de pautas bacanas a serem feitas, né? E a primeira delas, o marco zero de pauta, é explicar à população esse assunto, que é um assunto técnico e que precisa ser digerido melhor. Como é que é a mídia hoje? Ninguém fala sobre isso, você tem alguns exemplos. Como é que é? Como é que é o seu olhar hoje sobre a sua mídia sobre essa questão? Fala-se muito pouco. Na verdade, eu posso destacar hoje o blog Outra Cidade, que está dentro do UOL, que fez 2 matérias super interessantes sobre o tema de estacionamento recentemente. Depois eu até posso compartilhar os links com vocês, se vocês quiserem. Mas, recentemente, foi o único meio de comunicação que eu vi. Na verdade,
a gente vê, por exemplo, grande imprensa repercutindo, eventualmente, notícias sobre licitação, por exemplo, no Rio de Janeiro, está um processo de licitação para a seleção de uma nova empresa para gerenciar o sistema de estacionamentos nas vias públicas no Rio. Então, a gente, ao longo desse ano, por exemplo, deve ter visto uma ou duas matérias dizendo o status disso. Mas para a população, que não entende a importância disso necessariamente, vai falar, pô, mais cobrança vindo, né? Então, quer dizer, eu acho que, do ponto de vista educativo, de querer aumentar as informações sobre o tema, a gente tem muito pouco, isso que eu vejo como uma oportunidade, mas tem que se pensar formas de traduzir isso de uma forma menos técnica, né, para o público geral. E eu acho que, do ponto de vista de mídia tradicional, ok, muitas vezes o tema vai ser tratado de forma mais rasa ou mais curta, até pelo espaço que, de repente, você tem do tamanho de um artigo, né? Mas tentar, por exemplo, trazer uma atualização sobre uma política, uma licitação que está acontecendo, mas trazer um pouco o pano de fundo, o que isso significa para a cidade, né? Não colocar só a notícia de forma descritiva, mas tentar trazer alguns elementos analíticos por trás disso. Eu acho que dessa forma a gente teria bastante a ganhar. Mas eu te digo que não só pela mídia, mas até em seminários sobre o tema de mobilidade, por exemplo, a gente vê que o tema tem sido tratado de forma rasa, né? Eu acho que é isso, é um tema aparentemente menos atrativo, mas como eu coloquei, na equação da mobilidade, se a gente não tratar de desincentivos ao uso do automóvel, e de novo, a gente não está falando de eliminar todas as vagas, a gente não está falando de eliminar todos os carros circulando, não é isso, a gente está dizendo de racionalizar o uso do espaço, enfim, a gente está pensando em como garantir uma circulação mais sustentável e incentivos ao transporte mais sustentável. Se a gente não tratar de políticas de estacionamento, que hoje é a estratégia mais popular em comparação a todas as outras daquela lista que eu mostrei, a gente não consegue avançar, né? O Eduardo Vasconcelos, esse pesquisador de São Paulo não, pesquisador nacional na área de mobilidade, mas enfim, ele tem base em São Paulo, ele é ligado à ANTP, né, a Associação Nacional de Transportes Públicos. Ele tem dados de pesquisa, por exemplo, depois do lançamento de uma estação nova de metrô em São Paulo, né? Você julgaria que você teria um número imenso de novos usuários. E, em alguns casos, você não tem a expectativa inicial de migração modal, que é o que a gente chama, a pessoa deixar o carro e passar a usar o metrô, mesmo que o metrô esteja na porta da casa, pelas facilidades do estacionamento, né? Outro caso aí interessante é Brasília. Brasília é a única capital que não tem nenhum tipo de política de estacionamento. E a oferta de estacionamentos em Brasília, seja formal, seja informal, é enorme. Se a gente não olhar para estacionamento em Brasília, e ainda tem a proposta de estacionamentos subterrâneos, né? E grave porque Brasília, o transporte público é muito ruim, né? Anda-se muito de carro em Brasília, né? Exatamente. E ainda mais com você, né, ligando a tomada aqui, o computador, e ainda mais você tendo um incentivo enorme aí em termos de vagas de estacionamento. Então, é realmente um tema urgente e conto aí com os amigos jornalistas para a gente botar isso em discussão. Legal, perfeito, Ana. Tem mais alguma consideração que você queira fazer que a gente não tratou? Eu acho que não. Eu acho que é por aí mesmo. E realmente fico à disposição aí para quem quiser depois entrar em contato, tirar alguma dúvida, enfim. Fiquem à vontade. Legal, Ana, super obrigado. Foi uma aula incrível. Esse assunto é tão negligenciado, né? Então é tão bom falar sobre ele, porque ele é tão importante, na verdade. E os links que você colocou, se você puder me mandar depois, eu mando por mailing para todo mundo que está assistindo, porque a gente não vai conseguir clicar, mas a gente pode mandar por mailing para os inscritos no Climate, botar no Facebook, nas redes sociais, enfim, que também podem servir de fonte de pesquisa para futuras pautas e tal. E, claro, reforçar que quem quiser deve entrar em contato com a Ana, porque tem muito assunto para ser tratado e muita pauta legal aí que ainda não foi feita. Ana, super obrigado mesmo. E a gente agradece muito e continua sempre à disposição também. Obrigado, tá? Valeu pelo convite. Tchau, tchau. Valeu, um beijo. Tchau, tchau.